Se for começar algo, não tente ser perfeito demais. Tenta seguir esse passo a passo que eu vou passar para você aqui hoje, para você evoluir, porque é algo que eu também já errei, é algo que eu também travei e não consegui evoluir, não consegui fazer o que eu esperava fazer. E quantas vezes você procrastina, não é por causa de preguiça, é por causa que você tenta ser perfeito demais. Então hoje nós vamos entender aqui, vem comigo, pega papel e caneta, a gente vai abrir todo o leque que deixa uma pessoa perfeccionista. Vamos lá, entenda uma coisa, o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é uma pessoa tentar fazer algo perfeito demais. Só que isso, como eu venho falando aqui no canal, isso é um processo. Toda vez que você segue esse processo, você vai evoluir ao decorrer do caminho. A gente falou nos vídeos anteriores aqui sobre hábitos, sobre ter constância. Então tudo isso é um processo. Se você não tiver uma mentalidade de a primeira vez que você fizer, não vai ser perfeito. Nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Vai ser uma evolução. Quando você entende essa evolução e abre a sua mente, porque tudo parte da sua mente. Se você tem uma mente aberta, entendendo o processo, você vai esquecer o perfeccionismo. Por quê? O perfeccionismo, ele vai te trazer o quê? Ele vai te trazer medo. Então vamos entender o que é uma pessoa muito perfeccionista. Primeiramente, ela tem medo. Medo de crítica, medo de errar, medo de não conseguir, medo de não parecer suficiente. Então, toda vez que essa pessoa passa por esse medo, é um medo disfarçado de alto nível. Mas é um medo, é um medo. Você tem que entender isso. Sim, existem pessoas perfeccionistas, sim, mas esse perfeccionismo exagerado, ele vai te travar. Para e pensa, quantas vezes você já tentou fazer algo e não conseguiu? Quantas vezes você já tentou praticar algo e travou? Você nunca parou para pensar que pode ser crítica de um parente, de um vizinho, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu esposo, dos seus filhos? Ou é algo de dentro de você mesmo? Você já parou para pensar que pode ser esses medos que estão te travando? Você já parou para pensar que esse perfeccionismo pode estar te levando a uma ansiedade? Primeiro vem o medo de errar, então tem que ser muito perfeito. O medo de crítica, então tem que ser maravilhoso, estrondoso. Não, gente, isso não vai ser assim. Aprenda uma coisa, ontem eu estava explicando isso para um aluno meu, estava dando aula e o aluno estava tentando acertar uma determinada nota no violão e eu vi que ele estava ficando nervoso. Eu falei, calma, é sua primeira aula e na sua primeira aula você não vai acertar de primeira. Gente, nós somos seres humanos, então é um processo. É muito raro alguém acertar de primeira, mas por isso que existem treinamentos. Olha só, vamos lá, vamos entender uma coisa. Quando você vê um jogador muito bom, ele pode ter o talento, mas ele treinou. Ele acordou cedo, ele praticou, ele fez, ele repetiu. Isso criou um hábito, isso criou uma constância. Então essa perfeição, ela só vai vir ao longo do processo, ela não vem no começo do processo. E com o decorrer, você vai perdendo o medo, porque aquilo vira natural. E você sabe que não vai ser perfeito agora. Vamos dar exemplo. Você está começando um negócio online. Vai ser perfeito? O seu site vai ser perfeito? O seu produto vai ser perfeito? Não vai. Você pode pagar alguém para fazer, acertar em tudo isso, mas não vai fazer o tanto de venda que você quer fazer. Então, calma. Vai consertando primeiro ao longo do caminho. Não se cobre tanto, porque a perfeição, ela vem com o processo. Ela não vem na hora que você quer. A perfeição, ela vem com o decorrer da caminhada. Você vai vendo que você vai repetindo e aquilo vai ficando perfeito. O perfeccionismo não é excelência. Não quer dizer que você atingiu o auge, não. Calma, não é que tá perfeito, gente, sempre vai ter algo para melhorar, sempre você vai ter algo para melhorar. Nós somos seres humanos, os seres humanos têm que evoluir e essa evolução faz parte. E entenda, como que o perfeccionismo te trava? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Quando eu comecei esse canal, eu vim com a mentalidade assim, como é que eu vou fazer 300 mil views em um vídeo? Porque eu sempre assisti grandes canais. Então, para mim, eu tinha sempre aquela visão de grandeza. E eu comecei a me cobrar muito.
no meu primeiro vídeo, no meu segundo vídeo, eu sei que não ficou bom. E eu sei que eu estou num processo de melhora a cada vídeo. Então, os meus 3 primeiros vídeos, eu deletei do canal. Eu parei, fiquei inseguro, fiquei com medo. Eu falei, não, mas é algo que eu gosto, é algo que me faz bem, é algo que eu sei que está ajudando outras pessoas. Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar praticando, até eu chegar à perfeição. Senão, eu ia virar uma pessoa perfeccionista. E isso ia me gerar uma ansiedade, isso ia me gerar um estresse, um medo. Não, eu vou continuar. Comecei tudo de novo. E fui gravando, e comecei a gravar, errava, editava, gravava, e fui postando com erros, e fui melhorando, e tô melhorando até hoje. Então, se eu tivesse parado ali, falado, não tá perfeito, porque no começo não vai estar perfeito, gente, eu não estaria aqui hoje. E em cima disso, como que o perfeccionismo te trava? É quando você demora para começar. Aí você fala assim, ó, eu não estou pronto, ainda tá ruim, não é o suficiente. Olha, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Por isso que você demora para começar. Você demora para começar o seu negócio. Você demora para gravar vídeos. Você demora a fazer aquilo que você deseja fazer e quer fazer e sabe que vai mudar a sua vida. Você demora. Por quê? Você quer ser perfeito. Perfeito, meu querido, é só Deus. Você não é perfeito, então comece com a sua imperfeição. Comece fazendo com a sua imperfeição. Esse é o melhor caminho que você pode fazer. Comece com a imperfeição. Ao longo do processo, coloque nas mãos de Deus que Ele vai te honrar. E você vai melhorando, vai estudando, vai pesquisando. E isso serve para qualquer área. A gente está falando em qualquer área que você quer começar. Não estou falando só sobre trabalho, sobre um hobby, qualquer coisa. Comece. Quando você não começa, você fica travado, você paralisa. Aí você acha que nunca está bom, mas nunca vai estar bom mesmo. Porque você tem que evoluir, sempre melhorar, nunca vai estar bom. Mesmo quando já é o suficiente, você nunca vai achar que está bom. Isso faz parte do processo. Achar que não está bom, mas muda essa mentalidade. O que eu posso fazer hoje? Dá para começar. Exemplo, eu comecei aqui com um celular velho, gravando um vídeo. Eu tinha vergonha de gravar em casa. Aí eu fui gravar na rua. Aí eu gravei em quarto de hotel, que eu viajo. Eu fui gravando em outros lugares. Comecei a gravar em casa quando a minha família saía. Agora eu já gravo com todo mundo em casa. Então isso é o processo. Eu fui vencendo os meus medos, mas eu comecei. Eu tenho os meus treinamentos. Eu tenho os meus e-books. Faço os meus anúncios, então assim, tem que começar, você vai começar errado, mas você tem que começar. Uma outra coisa que o perfeccionismo te trava é quando você abandona os seus projetos, porque nunca vai ficar do jeito que você imagina. No começo não vai. Outro dia, eu tava vendo um site aqui que eu criei um tempo atrás, esse site. Falei, nossa, o primeiro que eu criei ficou muito ruim. Nossa. Aí eu fui melhorando, eu fui pesquisando, eu fui praticando, eu fui olhando outros sites. Aí eu falei, não, esse aqui vai ficar legal. Não ficou e fui. Criei o site, deixei ele lá pra fazer as minhas vendas. Aí eu fui fazer um anúncio. Aí eu tive que ir lá buscar o site, né? Na hora que eu fui olhar assim, cara, esse aqui ficou bacana. Porque eu já tava com a cabeça fria, passou-se um tempo, minha cabeça já tava relaxada. Então eu já não tava tendo aquele olhar crítico mais. Eu vou te dar uma dica aqui, o que muita gente da música faz. Quando você entra para um estúdio ou você começa a produzir, arranjar, e você entra naquele processo de 5, 6, 10 horas dentro do estúdio, você fica cansado, a sua mente fica cansada. O que acontece? Geralmente alguém fala assim, gente, vamos deixar isso para amanhã, porque amanhã a gente está com a cabeça mais fresca. E você já fez isso? No outro dia você vinha com a cabeça mais fresca assim e falou, olha, ficou legal. O seu senso crítico está bem mais apurado. Não está perfeccionista, mas está muito mais apurado. Isso vai fazer você evoluir. Então você viu que você está num estresse, num cansaço, trava e deixa aquilo de lado 1, 2 dias e depois você volta. Por quê? Uma coisa que eu te falo, que eu vou falar nesse vídeo aqui o tempo todo, você tem que continuar, você não pode parar os seus projetos. Você não pode desistir dos seus projetos. Como tem um vídeo aqui também anterior, eu quero que você vá lá assistir. Os meus
3 últimos vídeos anteriores, eu quero que você vá lá assistir, que eu falo sobre uma sequência de vídeos. Você desistir não vai resolver. Eu venho destrinchando todo o período de processo que um ser humano pode ter. Como que funciona a sua mente, ansiedade, hábitos, procrastinação, constância. Então, assim, quando você relaxa, você faz algo, chega no seu pico, se você precisa de relaxar um pouco, mas você precisa de continuar. E lá tem um vídeo específico também que eu falo sobre faça o que precisa ser feito sem motivação. Isso, eu acho assim que, pra mim, é 80%. Que nem todo dia você vai estar motivado. E a perfeição também, o perfeccionismo bate nisso. Nem todo dia você vai estar motivado. Nem todo dia você vai estar querendo fazer o que precisa ser feito. Você vai estar passando mal. Tipo, nem todo dia eu quero gravar. Eu quero fazer um roteiro. Eu quero pesquisar. Eu quero ler um livro. Nem todo dia eu quero. Mas é preciso ser feito. Por quê? Eu quero construir algo. Então, eu sei de todos os meus projetos. Eu sei que não vai ser perfeito no começo, mas isso faz parte da construção. Você já viu alguma construção no começo ser linda, maravilhosa? É bagunça, é sujeira, é tijolo pra cá, é cimento, é ferragem, é material de construção. Você olha aquilo, é muito desorganizado, mas não tem um processo. Não tem um processo para se viver. Se você não desistir, você vai morar naquela construção, você vai construir o seu negócio. Então, na sua vida é assim. Na sua vida é a mesma coisa. É um processo. O que está por trás mesmo do perfeccionismo? Vamos entender aqui. Geralmente, o perfeccionismo, ele vem de uma crítica na infância. Se você for estudar sobre neurociência, você vai aprender muito sobre isso. O que a sua mente grava e você vive frustrações até hoje que você não sabe de onde que é. E o perfeccionismo, ele traz isso. Você vive em um ambiente que é muito crítico. Tudo que você faz, as pessoas criticam. Você vai querer ser perfeito. Porque você tem medo de errar. E quando você tem medo de errar, você se trava. Quando você tem medo de errar, você fica paralisado. Então você vai querer ser perfeito. Só que carregando dentro dessa perfeição, vamos pensar que isso é um caminhão, aqueles basculantes. Dentro desse caminhão vai vir medo, ansiedade, caminhão do perfeccionismo. Vai vir medo, ansiedade, vai vir tudo isso junto. Mas muitas das vezes é o que você viveu lá atrás, na sua infância, ou com alguém. A crítica excessiva. Cara, você tá aqui no canal, a gente tem um vídeo sobre isso, sobre amizades. Entra lá no meu canal e vai lá assistir os vídeos. Pega uma maratona, mas pega papel e caneta, anota e bota em prática. A gente fala tudo sobre esse assunto aqui dentro do canal. Vamos lá, voltando aqui. Crítica excessiva na infância vai te deixar você perfeccionista, vai te travar, vai te criar ansiedade. Ambientes pesados, onde tudo que você errava gerava punição. Porque na sua mente vai ficar assim, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Tô falando que eu já passei por isso. Então tudo vira punição. Comparação constante. Uma coisa, gente, não se compare. Tem um vídeo aqui também no canal falando sobre isso. Não se compare. Pra que você vai ficar se comparando se você tem que olhar pra frente? Faça o seu. Não olhe para o lado, mas faça o seu. Quando você faz o seu, você vai evoluir, vai crescer. Você vai ver o seu processo. Eu falo que para você se comparar, você tem que não se comparar. Você tem que admirar alguém que já conquistou e seguir esses caminhos. Ao contrário, não vai. E uma coisa que eu te falo, para você superar o perfeccionismo, eu levo comigo essa frase: o feito é melhor do que perfeito. Eu sempre vou fazer dando errado. Eu sempre vou entender que no começo é assim, mas eu vou ter constância, eu vou continuar. Ontem a gente estava na minha igreja e tinha um jovem lá tentando programar a iluminação da igreja. Eu falei para ele, ó, tem como você fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele não tem como. Eu falei, tem como. Você sabe fazer? Eu falei, não sei, porque eu não entendo de iluminação para show, só da parte de áudio e música. Mas eu conheço uns amigos, eu trabalho com pessoas que conseguem fazer. Eu expliquei para ele. A gente veio aqui no YouTube, ele falou, olha, tem como mesmo. E ele tentou. Eu não tô conseguindo. Eu falei, filho, só continua. Tenta outros caminhos.
você vai conseguir. Quando ele conseguiu, nossa, que grito foi aquele? Eu virei pra ele, tá vendo? Se você desistisse, você nunca ia sair desse lugar. Você ia querer desistir. E a vida não é assim. O negócio é andar, você tem que seguir em frente, evoluir, você tem que progredir cada vez mais. Cada vez mais. E o erro, quando você erra, aprenda uma coisa, você não está regredindo, você não está andando para trás. Você está aprendendo, você pausa e continua. E um pensamento que eu quero deixar aqui para vocês. A perfeição é uma ilusão que te deixa parado. Você vai ser perfeito? Vai. Só no final. No começo, não. Aprenda isso. O que te faz crescer é o progresso. Você progredir todos os dias. Não é regredir. É você crescer todos os dias. Constantemente. Eu sempre vou falar aqui nesse canal. Constância. Constância. Sempre, sempre, sempre. Sempre tenha isso na sua mente. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Assista lá o nosso próximo vídeo. Como parar de agradar todo mundo. Aprenda isso. Você precisa de aprender isso. Um beijo do Negão e até a próxima.